Fala, Poppers! Bem-vindos para mais um programa. Matheus e eu aqui reunidos hoje para falar do ponto de vista. Você sabia que, dependendo do ponto de vista, tudo pode mudar? E esse alerta está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, porque talvez muito do nosso desânimo, dessa sensação de desespero, de desamparo, é porque a gente está olhando do ponto de vista errado. Vamos falar um pouquinho sobre isso? Depois da vinheta. Então, Matheus, a gente separou esse tema aqui importante porque não deixa de ser um alento para aqueles momentos de dificuldade, quando bater aquele desânimo, aquela falta de esperança, aquela sensação de que o peso dos problemas, das dificuldades estão maiores do que a gente consiga carregar. E Kardec, não por acaso, vem falar um pouquinho sobre isso no item 5 do capítulo 2 do Evangelho segundo o Espiritismo, e vai falar dos pontos de vista, né? Sim. Acho muito interessante, né, que pelo que Kardec é algo que já é meio que sabido pela gente, a gente sabe que a doutrina é uma doutrina que ela preza muito pela fé raciocinada, né, como a gente coloca, né. Uhum. Então, não é só sobre acreditar e acreditar porque é aquilo, e sim pensar e entender. Tem até uma frase de Kardec que eu li recentemente, não vou saber falar ela exatamente como estava escrito, mas a essência da frase dizia que, tipo, a verdadeira fé é exatamente essa, não é uma fé que simplesmente você se acredita, mas a verdadeira fé se apresenta quando você realmente entende. Então, o entendimento daquilo que você acredita é que impulsiona ainda mais sua fé e que faz ela se tornar mais forte, mais verdadeira, e mais você fica mais convicto, né. Então eu acho isso bem Uhum. interessante. E no capítulo ele coloca isso. Tem uma frase do capítulo aqui que eu vou dar uma leve mais para frente, é quase um spoilerzinho aqui, mas eu vou ler que eu acho que gostei muito, que "Para quem se coloca pelo pensamento na vida espiritual, que é indefinida, a vida corpórea se torna simples passagem, breve estada num país ingrato". Então, assim, se você colocar pelo contexto ali, né, da vida espiritual, o quanto da nossa vida, na nossas passagens na Terra não são algo pequeno num contexto maior, não são muito relativos, né. Então o nosso ponto de vista é muito fechado, agora que a gente está encarnado, mas quando a gente vê tudo no plano maior, né, é bem Isso. diferente. Ter esse ponto de vista de pensar como espírito imortal muda muita coisa. Então, você pensa, Hum, a nossa vida aqui na Terra, se a gente joga para o alto, assim, com expectativa de vida lá em cima, é de 100 anos. E para quem está aqui na carne, parece muito, né? Parece assim que vai demorar para caramba para chegar, ou que vai ser exaustivo demais aguardar todo esse tempo. Dá um certo receio do que pode acontecer ao longo desses anos de vida. Talvez quem esteja nos ouvindo agora tenha uma determinada idade que pense, nossa, eu já passei por tanta coisa até aqui, que dá até um medo de pensar assim no que pode ainda acontecer. Para mim já deu, né? Já não queria viver mais. E às uhum. vezes a gente está olhando justamente desse ponto de vista terreno. 100 anos parece muito, mas o que é 100 anos para um espírito eterno, imortal, né? Um espírito que vai viver para sempre. Então, é um nada, é um piscar de olhos. Só que na hora que a gente está no meio da dificuldade, no meio que a gente está ali ralando, sofrendo, parece que não vai acabar. E parece que aquele minuto é eterno. Então, assim, é um convite para a gente sempre pensar no combo, porque aqui ele fala assim, que ele sabe que do lado de uma situação difícil vem seguido de uma situação mais feliz, porque esses incidentes que acontecem, eles têm uma curta duração, né, do ponto de vista de um espírito imortal. E aí, se a gente sempre tiver em mente, assim, tá difícil agora, mas isso está me preparando, isso está me fortalecendo, isso está me ajudando a reequilibrar determinada situação e vai ficar melhor depois. Essa certeza de que vai ficar melhor depois deveria ser um verdadeiro combustível para a gente, né? Sim, sim. Eu gosto sempre de pensar que, assim, na perfeição do que Deus criou, né, eu acho que as encarnações elas são um reflexo da vida, imortal, né. Questão é que a gente como a gente está geralmente refletindo isso enquanto está encarnado, a gente não consegue pensar por esse ponto de vista. Então, quando Kardec traz esses esclarecimentos, né, a gente também pode tentar aplicar isso já na nossa vida, encarnado, né, na Sim. matéria, e daí quando a gente chega do outro lado, a gente tem essa expansão, porque a gente começa a ter uma visão, uma consciência maior, e uma lembrança também maior, né. Mas, por exemplo, é o básico, por exemplo, quando a gente está saindo de infância, adolescência, fase adulta e daí depois a terceira idade, né. Então, assim,
é uma questão de você consegue ver nitidamente a diferença. Até passei por uma experiência recentemente que estava conversando com uma pessoa que é mais nova que eu, né, eu já não sou mais tão jovem assim, a pessoa ali tinha Uhum. acabado de fazer 18 anos, acabado de entrar na vida adulta, e daí era uma pessoa muito tímida, né, e ela estava comentando que, tipo assim: "Ah, todo mundo fala que essa timidez depois com o tempo some e tal, mas eu não entendo por quê, eu não entendo como isso vai sumir, eu sou assim". Aí eu parei pra pensar, eu falei: "Cara, realmente, óbvio que vai muito de pessoa para pessoa, né, essa questão da timidez, vai muito da personalidade da pessoa, mas eu lembro que quando eu era mais novo, eu também era muito mais tímido, né. E daí eu comecei a Uhum. pensar, cara, eu acho que quando a gente é mais novo, por a gente ainda não ter tido uma experiência muito grande ainda na Terra, né, aqui encarnado, a gente não teve muita experiência social, então, tipo assim, a gente ainda pensa que a gente tem que se provar muito para ser reconhecido em alguma coisa, a gente acaba que tem medo de se arriscar, medo de se expor, porque a gente ainda não tem nada como base para se provar, né, para se colocar como digno de respeito ou de credibilidade. Enquanto E você se vai ficando mais compara muito, né, Matheus? exato. A gente vai ficando mais sábio e também a gente acaba que, assim, as suas próprias experiências já te suportam, então você já tem mais confiança, porque, tipo, cara, eu já passei por isso, eu já vivi, eu já assim, pegar aqui no âmbito profissional, cara, você já às vezes tem 10 anos de carreira, você é muito mais confiante do que quando você tinha 1 ano de carreira, porque você já fez tanta coisa que você já sabe exatamente o que você tem que fazer quando aparece um problema. Então, é mais ou Uhum. menos assim, a mesma coisa quando a gente pensa na vida espiritual, quando a gente tá às vezes vai estar lá na frente, a gente vai olhar e vai: "Cara, isso aqui foi só um tropeço", entendeu. Não, e é desse jeito. Tanto é que no início você falou a diferença de saber, entender, né? Às vezes a gente até entende e não internalizou, ou seja, não vivencia isso. É a mesma coisa de saber e entender os ensinamentos de Jesus. A gente entende que faz sentido e é correto amar ao próximo como a si mesmo, mas na hora do vamos ver, não é bem assim, né? Porque algumas coisas preponderam dentro de nós, que seria o nosso orgulho, egoísmo, mais essencialmente, todo o resto meio que deriva desses dois grandes defeitos, né? Então, por isso que Kardec faz aqui uma distinção entre uma ideia clara e precisa do que a gente tem da vida futura, e isso vai dar uma fé inabalável no porvir. E aí ele diz que é um passinho para a gente já cair se a gente tiver uma simples dúvida sobre a vida futura. E a gente vê muito isso, né? Por exemplo, pessoas que se dizem espíritas, mas falam assim: não, eu sou espírita, mas tal coisa não faz sentido para mim. Você já ouviu essa frase? E aí o que Muito, bastante. acontece? Nessa hora, isso significa que existem essas simples dúvidas, né? Essas dúvidas a respeito de, mas calma, eu confio que Deus é justo, mas tem algumas coisas que parece que fogem a essa justiça, né? Tem algumas coisas que parece que estão erradas. Então, assim, tem uma dúvida a respeito da sabedoria do Criador, né? Desse cuidado e desse amor que realmente não deixa nada passar e que tem uma misericórdia infinita em relação a tudo que ele permite que chegue até nós. Então, assim, essa dúvida é a que traz esse peso. A gente não precisa se culpar por ter dúvida. Somos espíritos imperfeitos, então, assim, faz parte, tá tudo bem. Mas que a gente saiba que se tá doendo, se tá incomodando, se está pesando a vida, mais do que focar em tentar mudar os acontecimentos, é mudar a nossa forma de ver os acontecimentos. Que às vezes a gente fica esperando as coisas melhorarem, ao invés de enxergar o processo com outros olhos para aproveitar melhor aquela situação. Porque, no final das contas, não é sobre passar por situações difíceis e pronto, e acabou. É sobre como você vai passar por essa situação difícil. Não vai ter que repetir a provinha básica. É pensar no longo prazo, né, tipo, a gente tem muita a gente como tanto como um espírito ainda que é bem simples e ainda ignorante em algumas coisas, também como, eh, espíritos encarnados, a gente tem muito essa dificuldade. É Uhum. engraçado que aqui no texto, né, acho que um pouco nesse trecho, mesmo trecho que você falou, mas também que um pouquinho mais para frente ele coloca, né, que nenhum bem divisando mais precioso que os da terra, né, ele tá falando aqui no caso de quando a gente tá quando a gente duvida, a gente foca muito nas coisas terrestres, e daí logo depois ele coloca, né, que torna-se igual a criança que nada mais vê além de seus brinquedos, ou seja, tipo assim, Uhum. aí é muito imediatista, então a gente vê, às vezes foca muito ali no: "Ah não, aqui é minha casa, meu carro, meus brinquedinhos", né. Uhum. Então é engraçado Uhum. que ele faz até essa comparação com uma criança. E é isso, acho que quando a gente começa a pensar um pouquinho no cara
o quanto mais longo prazo eu consigo pensar que a minha ação vai chegar, eu acho que mais faz a diferença. Isso faz diferença, inclusive, no ponto de vista da consciência. Eu acho que quanto mais a gente tem noção dos nossos atos, é mais fácil aplicar a nossa consciência em cima daquilo que a gente faz. Então, um exemplo, se eu tenho noção do que é aquele ato que eu vou fazer, o impacto que ele vai causar, às vezes lá na frente, em outra pessoa, mais receio eu tenho de fazer sem ter uma certeza. Enquanto, se eu não tenho uma noção, se para mim é algo mais leviano, porque eu não vejo isso causando um problema, eu já não tenho mais tanto esse receio de ir, então eu vou lá e faço. Então, Sim. isso aplica muito bem, tanto na questão do ponto de vista, né, nosso terreno, quanto também na questão da nossa evolução, porque a maneira como você enxerga a vida impacta diretamente em como você vai evoluir e no ritmo que você vai evoluir. Acho que quanto mais você está concentrado naquilo que é mais curto prazo, que é mais, né, também acaba sendo atrelado mais terreno, mais isso se dificulta não porque você, nossa, eu estou muito apegado aos bens materiais. Sim, tem esse ponto que a gente sabe que a gente precisa desapegar. Mas também pelo ponto de que a nossa visão começa a ser limitada. Então é meio que você está se auto-sabotando um pouquinho, pensando só, não, vou focar naquilo aqui a curto prazo e depois eu penso lá na frente. Uhum. E ele fala também da perspectiva sobre a morte, né? Então, assim, para quem enxerga como espírito imortal, a morte é uma passagem, porque a vida continua, porque na verdade a gente está voltando para o nosso verdadeiro lar, a gente não é daqui, que o espírito estava vivo, continua vivo, só trocou de roupa. Então, já a dor, né, e o tanto que é penoso para alguém que precisa lidar com a morte quando tem uma simples dúvida, parece que é uma despedida para todo sempre, parece que é algo que lhe foi arrancado, que lhe foi tirado, situações que foram deixadas de ser vividas, oportunidades que se perderam. E uma outra coisa que eu gosto muito também nesse capítulo, nesse item, é quando ele vai falar de como que as coisas se apequenam ou se agigantam dependendo do ponto de vista. Então ele coloca assim: é como um homem que dentro de uma cidade vê tudo grande em seu redor, os cidadãos eminentes como os monumentos, mas que subindo a uma montanha tudo lhe parece pequeno. E é assim que acontece com aquele que encara a vida terrena do ponto de vista da vida futura. A humanidade, como as estrelas do céu, se perde na imensidade. Ele então se apercebe de que grandes e pequenos se confundem, como as formigas num monte de terra, que operários e poderosos, né, ou seja, os políticos, essas celebridades, esse povo ricaraço, junto com aqueles que têm menos condições, se confundem como formigas no monte de terra. Se olhar lá de cima, são duas pessoas iguais. Se você olhar lá de cima, uma mega mansão vai parecer uma casotinha de nada, né? Então, como depende do ponto de vista. E que, no fundo, isso também mostra como a gente dá muito valor ao que não deveria e como nós somos iguais, independente dessas diferenças circunstanciais de cada existência para o nosso aprimoramento. Sim, eu acho legal que também bem no final, um pouco lá na última frase, acho que desse parágrafo que você leu, ele coloca: "Daí se segue que a importância dada aos bens terrenos está sempre em razão inversa da fé na vida futura". Isso, Então, é isso, a gente tem essa diferença de escopo, assim, de, nossa, o que às vezes pra gente é tão pequeno, na verdade é tão grande, e ao contrário. Então, assim, o ponto de vista influencia em tudo, mas uma coisa é certa, né, quando você chega num certo ponto, um certo nível de evolução espiritual e de desapego, isso vai se tornando cada vez mais, eh, proporcional, vamos dizer assim. Tudo começa a ficar um pouco mais nítido, e daí você começa a entender realmente o real tamanho das coisas. Então, exatamente. e acho que para pessoas, né, para seres como Jesus, por exemplo, as nossas dores eram coisas tão pequenas, pensando nesse ponto de vista, mas ao mesmo tempo ele dava uma importância tão grande, né, ele tinha uma empatia tão grande que, por mais que fosse algo que para ele devia ser algo completamente leviano, algo que às vezes para uma pessoa normal não teria a mínima importância, ele ainda assim levava aquilo em alta consideração e ele fazia o que podia para tornar a vida dos outros melhores, né. Então, você vê que como a gente está num ponto de vista em que ainda tem diferenças tão grandes, e ainda assim a gente consegue às vezes ser negligente com certas coisas que
podem ser imensas para um e para a gente, às vezes, a gente está negligenciando porque é algo pequeno, enquanto para Jesus ele já tem uma visão tão grande para ele, sim, ele entende tudo sobre esse mundo, ele foi o governador da Terra, ele tipo, ajudou a moldar esse mundo desde o momento que ele separou ele do Sol. Então, coisas para eles que às vezes eram banais e ainda assim ele se preocupava, assim, ainda assim ele corria atrás. Então, para você ver o É. exemplo que Como se, assim, Jesus sabia que não era sobre ele, né? Embora ele tivesse essa noção de como tudo é momentâneo, de como vai passar, de como faz parte, é uma fase, o sofrimento ele é legítimo e ele é real. A pessoa que está passando por aquela situação e naquela fase evolutiva, aquilo é muito grande e muito doloroso mesmo. Então, eu vejo assim até mais como mais do que empatia, porque empatia é o que a gente tenta ter, né? E como espírito sim, crítico assim, fora de qualquer julgamento e se tirando de cena para legitimizar mesmo e validar o que aquela pessoa está sentindo. E aí ele vem com os ensinamentos dele, com as pregações sobre um Deus que é pai, que é amor, que cuida de seus filhos, que se importa, para fortalecer justamente através dessa noção mais ampla de quem somos e do que estamos fazendo aqui. Porque essa é uma dúvida que paira na maior parte das pessoas, e às vezes o vazio vem muito disso, né? Tipo, qual é o sentido da vida? É me alimentar, é fazer minhas necessidades, dormir para recarregar as energias, formar uma família, ter um trabalho e trabalhar para ganhar dinheiro para continuar trabalhando, enfim. E as pessoas ficam, gente, que supérfluo, né? Que é muito superficial, não é possível que seja só sobre isso. E realmente não é. Então, ainda bem que Jesus veio para nos trazer essas verdades dos céus, né? Essas verdades divinas que fazem as coisas terem verdadeiramente sentido, porque não estão na matéria. exatamente. Acho que no final da história, Jesus foi o exemplo de humildade maior, não só pelos atos que ele fez, e também, mas sim por essa visão. É por mesmo ter esse ponto de vista elevado, Uhum. ele ainda assim está fazendo tudo que ele fez para a gente, a ponto de se sacrificar, se colocar tudo a perder ali para que a gente possa ter o melhor futuro possível. É isso. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse episódio. Não deixem de curtir, de mandar para os amigos, de indicar o Espírita Pop para mais gente, para que chegue a mais corações, de deixar nos comentários o que vocês acharam, qual foi a parte que vocês mais gostaram, se vocês discordaram de alguma coisa, alguma ideia de algum tema que vocês gostariam que tiveram enquanto assistiam. A gente está de olho, a gente se importa muito com esse feedback de vocês, tá bom? E a gente se vê muito em breve de novo aqui no Espírita Pop.